Até que ponto pode existir pessoas que agem como um marxista, né, sem saber que faz isso, né? Sim. Tipo, porque virou tão normal. Sim. Claro, a maioria das faculdades de filosofia e tudo vão por essa linha e tudo. E as pessoas, às vezes, até colocam isso, não, o cristianismo tem um pouco de Marx, né? O professor dele, tem tudo a ver. Jesus era socialista. Jesus era socialista, aquela coisa toda, né? O pessoal fala mesmo, fala, né? Fala. E fala com veemência, com verdade e tal. E até que ponto como é que eu posso dizer? Esse tempo todo, essa geração toda levada por isso, existe hoje pessoas que são e não entendem, ou não sabem que são, quais seriam as características que ali a pessoa, olha, talvez você seja, eu pense como, ou possa agir como, e não sabe, né? Uhum. Vou pedir licença para tirar o casaco enquanto Vai você ficar à responde vontade. aqui, porque minha esposa botou no 20 e tanto. Ah, e sim. aí o gordinho aqui já está com calor. Pode ficar à vontade, não, assim. Então, assim, é muito interessante essa pergunta, porque de fato a gente percebe que às vezes as pessoas elas têm maneiras de pensar e elas não sabem porque elas pensam como pensam. Isso, e até que ponto que isso é um mal também. Porque se eu estou falando aqui, é que eu estou talvez levantando a bola Sim. que isso não faça bem. Então, até que Sim. ponto que realmente não faz bem? Vamos lá. A gente nunca vai ser totalmente livre se a gente não sabe também a origem das nossas ideias. Certo. Então, o que é isso? De certa maneira, se você quer trilhar uma vida minimamente intelectual, você precisa de rastrear a origem das suas ideias. Uhum. Por que você pensa como você pensa? E aí, quando você vai fazer esse rastreio, você vai perceber muitas vezes que aquela maneira que você está pensando tinha ali um germe, por exemplo, de uma visão errada de mundo que na verdade não está compatível com o cristianismo. Sim. Eu acabei de dizer aqui. Há uma tendência, todo mundo que tem uma tendência a falar que tem que fazer tudo à prática e tem anti-intelectualismo, está errado. Porque Deus, nós somos seres de liberdade, né, de razão e de vontade. Né? Temos razão e liberdade. Né? Então, a gente precisa de entender essa dimensão. E o Marx, quando ele faz isso, porque ele está querendo realmente desconstruir essa ideia de divisão entre sujeito e objeto, esse mundo é prática. Né? Então, quando a pessoa pensa muito isso, é uma tendência. Outras coisas que a gente pode perceber. Né? Um exemplo, né? Alguma pessoa fala assim, olha, a gente está em tempo de quaresma, vai dar uma esmola. Fala assim, olha, você não tem que dar esmola, porque quem tem que fazer isso é o poder público. Essa frase já demonstra uma visão de mundo onde o poder estatal é aquele responsável por dar todo o subsídio para as pessoas. Sim. Essa é uma visão que ela já é uma visão bem socialista, que não está compatível com o Evangelho. Porque o Evangelho fala que você tem que fazer a esmola individualmente. Sim. E ajudar as pessoas individualmente. Né? Essa é uma visão. Às vezes, por exemplo, não só a questão do marxismo, mas as pessoas têm uma tendência muito, muito biologicista, como eu falei. Né? Uma tendência a achar, por exemplo, que é tudo muito natural. Um exemplo claro. Eu falei aqui várias vezes de pecado original. Isso. Se você tem uma tendência a querer, sei lá, a excessivo, a comer, a preguiça, 7 pecados capitais. Sim. A biologia vai dizer, não tem essa história de 7 pecados capitais. Isso é tudo da tua biologia. Não tem pecado. Isso não é pecado. Isso é um natural do ser humano. Quando você percebe muitas vezes as pessoas olhando para isso. Às vezes até pode um padre, às vezes vai te confessar. Isso não é pecado, isso é normal para a sua idade. Não, é tranquilo, tempo. Não tem problema. Isso é uma energia, isso é uma coisa normal e tal. Por quê? Tá querendo dizer o seguinte, que na verdade, esse é um problema grave. O Ratzinger ele fala isso, né, o Papa Bento XVI. Hoje o mundo tem uma tendência a dizer que não tem pecado. Um mundo onde não tem pecado, ele não tem necessidade de Salvador. Uhum. Então, se você dilui tudo, não tem tendências para o mal, não tem bem nem mal, não tem pecado, não tem necessidade de Salvador. E é o que a gente está vendo hoje. E aí você imagina, você vê um discurso dentro da igreja do tipo desse, onde você começa a dizer que não tem pecado, onde você começa a dizer que não tem inferno. Tá? Dizer que não tem inferno é uma baboseira absurda. Se você não tem inferno, todo mundo está obrigado a ir para o céu. Uhum. Então, não existe diferença entre o excelente e o medíocre, e o ruim. Você que se sacrificou, foi fiel à sua esposa, que proveu, que a vida inteira você amou, né? Foi fiel ali, teve a sua vida de oração, se sacrificou tanto. É a mesma coisa
do adúltero, do assassino, e todo mundo vai para o reino dos céus, porque afinal de contas não tem diferença entre... Você percebe? Afirmar que não tem inferno é afirmar que não tem diferença entre o melhor e o pior, é afirmar que todo mundo vai entrar. Então, assim, é um absurdo isso aí. E está afirmando que não tem liberdade, porque se todo mundo vai ser obrigado a entrar no céu. Mesmo que a pessoa não quer, ela vai entrar no céu. Né? Então, essa é uma outra tendência. Uma outra tendência que tem muito forte. Tem duas tendências fortes, né? A gente fala uma tendência muito igualitarista, a dizer que todo mundo é igual. Isso entra muito na igreja. Não, nós somos iguais. Então, assim, começa a entrar um discurso anti-hierarquia da igreja. Não, quer hierarquia, não, tem que dissolver a hierarquia, todo mundo é todo mundo igual. E não é assim. O mundo não é assim. Eu acabei de dizer que o ser humano tem uma hierarquia. O mundo está cheio de hierarquia. E a gente percebe que as coisas têm hierarquias. E a igreja tem a sua hierarquia. Então, isso é uma tendência muito igualitarista. É uma tendência muito por causa do marxismo, do comunismo, que entra. Então, não, o padre vem aqui, por exemplo, já aconteceu. O padre, em vez de falar assim, o Senhor esteja convosco, né? Ele não consegue mais falar convosco, porque ele está convosco é uma coisa de quem está presidindo. Isso. Não, o Senhor esteja conosco, aí já muda. Ou todo mundo responde todas as respostas da missa. Né? Parece uma coisa besta, mas está querendo dizer o seguinte, você está querendo igualar tudo, não tem diferença aqui. Né? É uma tendência muito forte, mas essa tendência vai entrando em todos os aspectos, o pai e o filho. Vamos dar um exemplo mais claro, e não só para esse eclesiástico, mas é como se não tivesse diferença entre o pai e o filho. O pai tem que ser amigão do filho, entendeu? Não, o pai é você, o pai não é senhor. Eu achei tão feio essa história de não chamar de senhor. Assim, o senhor não é que é a pessoa mais velha. Senhor é um pronome de tratamento simples, né? Então, isso vai diluindo. Todo mundo é igual. Na família não tem o que é o pai, a mãe tem um papel de autoridade. Não, eles não assumem o papel de autoridade. Está tudo diluído por um igualitarismo. Somos todos iguais. Então, na sala de aula, tem aluno que está nessa ideia. Acho que é bonito chamar o professor de você, né? Eu não gosto muito, assim, mas não é que fico interrompendo toda hora, mas acho que tem que ter uma diferença, mas é uma diferença, não é porque eu estou distante, não é que eu queria distância. A desculpa é, quando a gente não tem essa hierarquia, cria distância, mas não é. Não é. A hierarquia não cria distância, é que você tem que entender que as coisas têm o seu lugar. Então, é um excesso de igualitarismo, mas também tem um excesso de quê? De ideia de liberdade. É o liberalismo que a gente vê também. Tanto o igualitarismo como o liberalismo, eles não são a visão da igreja. Quem acha que liberalismo não é a visão cristã de mundo, nem a visão cristã, né? Nem a católica. Porque o liberal, ele acredita o quê? É o indivíduo e que se lasque o resto. Como se existisse um indivíduo. Na verdade, a gente não existe indivíduo puramente solto. Porque nós todos somos formados pela... Né? O Ortega Gasset, um filósofo, que ele fala, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Tudo que a gente é por muitas das circunstâncias que a gente aprendeu, que a gente estava no meio, a gente recebe uma carga genética, a gente recebe... O ser humano é o único ser da natureza que fica 3, 4 anos com o pai e com a mãe, porque ele é frágil. Eu lembro um biólogo, não lembro, esqueci o nome dele, que ele disse que o ser humano, ele nasce, em relação aos outros seres da natureza, ele nasce 12 meses antes. Ou seja, para a gente ter um mínimo de autonomia, a gente deveria ter mais 12 meses de gestação. Além dos 9, mais 12. Porque se você vê um bezerro nascendo, o bezerro nasce, 5 minutos ele está andando. E ele sabe de se defender do mal. A criança é frágil. Por quê? Porque quando a gente fica nesse período de fragilidade, a gente começa a receber o quê? A herança do pai e da mãe. Então, a gente não sabe, você não sabe, eu também não sei, quanto do que a gente recebeu da nossa educação, ditados populares, frases de efeito, coisas que nossos pais nos falaram, que às vezes pode ter milênios atrás. Porque você ficou quantos anos, né? Muito tempo com seu pai e com a sua mãe, seus pais com seus avós com seus bisavós. Então a gente tem uma carga de... O ser humano é o único ser de tradição. É o único ser de tradição. Eu estou dizendo isso para dizer que nós não somos um indivíduo. Para refutar essa ideia do liberalismo que diz que o ser humano tem que ser você e pronto, e acabou. Que é uma tendência liberal que também entrou na igreja e que não é a visão católica. A visão católica é uma visão de equilíbrio. Nós somos seres, né, individuais e sociais. O coletivo não pode se sobrepor sobre o indivíduo, no sentido assim, você tem que saber ser você, que é a história, por exemplo, da pessoa conseguir suportar um regime totalitário, coletivista, por exemplo, um regime nazi. Até uma história que eu contei no meu Instagram lá, por exemplo, pega um exemplo que é o Franz Hilgerstetter. Esse Franz, ele era um homem muito católico,
né? Ele se casou, ele tinha três filhos pequenos. A filha mais nova dele tinha 6 anos de idade. E aí estava na Segunda Guerra Mundial e tinha o serviço obrigatório. Nossa. Você tinha que ser obrigado a servir o exército nazista. Em época de guerra, se você renuncia, se você deserda, você tem pena capital. E ele não quis servir o exército nazista, né, o Jungsterter, né, o Franz. E aí todo mundo até falou para ele, não faz isso. Desiste dessa ideia, porque se você fizer isso, você sabe que você vai morrer. Até o pároco dele falou assim, olha, pensa muito bem o que você está fazendo. Se você desertar, você sabe o que vai acontecer. Ele falou assim, eu não posso desertar. Né? Eu não posso obedecer os homens, porque ele repetiu as palavras de São Pedro, né? Convém obedecer a Deus antes dos homens. Ele não aceita. Ele vai preso e depois ele é decapitado. E quando ele estava na prisão, ele tinha um diário. E no diário ele escreveu, né, que justamente isso, que ele percebia, que ele não tinha que servir a Deus antes dos homens, e que o amor de Deus é muito forte, né, o amor de Deus é invencível, e que ele acreditava na vida eterna e tal. E ele morreu escrevendo assim. E ele foi depois, então foi morto. Ele deixou 3 filhos. Isso é dose. Ele tinha 3 filhas pequenas e ele resistiu à coletividade. Porque teve muita gente que serviu. Teve muita gente que vendeu a consciência. Ele não vendeu a consciência. E depois ele foi beatificado em 2007, né, por Bento XVI. E estava lá, as filhas dele ainda estavam lá na beatificação. Durante a beatificação. O que aconteceu? O que isso simboliza? O ser humano pode ter uma coletividade muito forte, mas ele pode escolher a santidade no meio. Por quê? Junto com o Padre Pio, também lá no convento, tinha Padre Pio que era estigmatizado, mas tinham freis que pareciam que eram satanás. Santa Teresinha d'Ávila falava, ela começa a contar a história daquela irmã, que lavava a roupa, espirrava na cara dela, parecia que a irmã fazia de tudo para deixar ela, né, sem paciência, e ela escreve no diário que aquela irmã estava aprovando muito ela, e ela resolve fazer gesto de amor para aquela irmã. E aquela irmã achava que aquela irmã começou a achar que ela era a irmã preferida de Santa Teresinha, e era a irmã que a Santa Teresinha tinha mais dificuldade. E quando a irmã Santa Teresinha morreu, e elas começaram a ler o diário, começaram a organizar o diário da Santa Teresinha, aquela irmã não percebeu que era ela. Ela não se percebeu. Você vê como é que é a cegueira, às vezes, da pessoa, entendeu? Então pode ter gente... Tem um santo, assim, de 7ª morada, você está do lado dele, mas você pode ser uma pessoa que não tem caminhada. Porque aí mostra o quê? Não é possível. O ser humano não é só um ser social. Ele também é um ser individual. Tem escolha pessoal. Sim. O ambiente ajuda bastante? Mas com certeza. Por isso que é bom a gente conviver com pessoas que nos puxem para ser mais. Ainda mais a gente que é um pouco mais, né? A gente não é santo, então a gente precisa de ter gente que puxa a gente para santidade, gente que puxa a gente para ser mais. Sim. Porque você ficar do lado de gente que puxa para baixo, puxa para mediocridade, você vai ficar medíocre, né? Naturalmente. Mas eu estou dando esse exemplo, acho que todo mundo, não sei se o exemplo às vezes que eu estou tão longo, né? Mas para dizer o seguinte, essa tendência a dizer que o ser humano é um indivíduo solto é uma visão que não é católica. E nem essa visão que o ser humano é só um ser lá do igualitarismo, esse excesso de igualitarismo, que todo mundo é igual, também ela é uma tendência moderna. Então falar que Jesus é socialista é um anacronismo, né? Porque de fato não tem nada a ver. A proposta marxista, socialista, é uma materialista. E Jesus ele fala do reino dos céus. Ele está falando de uma visão transcendente, né? E quando Jesus ele fala para a gente amar o próximo, até no Evangelho ele fala assim, qual o maior mandamento de todos? O Evangelho de ontem, né? Escuta Israel. Que o fariseu perguntou para ele, qual que é o maior? Escuta Israel, amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, toda vontade, e o próximo. Ele junta dois mandamentos. Um que estava lá no Deuteronômio, outro que estava no Levítico. Ninguém tinha juntado. Jesus juntou esses dois juntos, colocou junto. Porque, na verdade, ninguém pode amar o próximo de verdade se não for primeiro a Deus. Ou seja, é a fé que vem primeiro. Então, é um amor transcendente. Não é um amor simplesmente ali de filantropia, de caridade simplesmente humana. Não, Jesus está falando de um amor divino. Você só ama o seu próximo de verdade se você tem fé. Então, você tendo fé, amando a Deus, aí você ama o seu próximo do jeito que ele tem que ser amado. Porque se não tem esse amor a Deus, a gente abandona os 10 mandamentos e a gente começa a acolher a pessoa com o pecado dela e, por exemplo, acha que a pessoa não tem que mudar. A pessoa está se destruindo, a gente deixa ela se destruir, porque a gente está com amor à pessoa.
E a gente não está amando a Deus em primeiro lugar e a pessoa por causa de Deus. Ou seja, não é um amor teocêntrico, que Deus está no centro, né? É um amor que é simplesmente filantrópico mesmo, só de amizade do ser humano. É.